o tipo de dados que está na sua empresa é dados que o governo não tem acesso, que o SUS poderia ter acesso, mas ele está tão desorganizado, ele é essa zona de guerra que a gente brinca, que é muito difícil. Mas imagina que você tem países na América Latina, eu não sei a estatística correta do Brasil, a gente tem países na América Latina que 70% da população está no modal rodoviário. Amigo, você tem os dados de 70% da população de um país. O governo tem essa dificuldade. Sim. E as empresas elas não conseguem extrair o melhor. E, neste cenário de zona de guerra, como é que a gente faz, patrão, para poder reorganizar essa casa? Porque, assim, muitos estão olhando a gente agora e falando, ok, os dados estão ali, eu tenho 70 anos de história, 50 anos de história, eu não posso dar um boot, zerar esses dados e começar a vida nova. O que você sugere como caminhos para falar, vamos começar a aplicar alguma metodologia, alguma forma de reorganizar para num delta de alguns anos a gente ter uma base que a gente vai conseguir otimizar, entregar? Então, a tecnologia ela tem uma capacidade de processamento muito maior, o armazenamento é muito mais barato, né? E a evolução é absurda. Tanto que hoje os desenvolvedores, né? Também não quero entrar em temas polêmicos, mas os desenvolvedores não vão acabar nunca. Mas hoje as pessoas com menor conhecimento técnico profundo conseguem fazer muita coisa. Sim. Com a IA. Então, acho que a tecnologia em geral, não é só a inteligência artificial, ela avançou muito e está mais fácil, entre aspas, você conseguir integrar diversos sistemas. Então, assim, eu tenho uma resposta mágica para isso, mas eu acho que, olhando para o mercado e a evolução, as empresas têm que fazer as escolhas corretas, olhando para as tecnologias e fazer a adoção, adotar as tecnologias e migrando aos poucos. E aí, trazendo também um pouquinho para a nossa realidade e um pouco também do que a gente, né, tem colocado de solução, é justamente fazer toda essa integração. Então, conhecer o cliente em todos os contatos dele, né? Então, se hoje o cliente ele vai lá na rodoviária, né? E aí você acaba conhecendo, poxa, o Adriano Patrão vai agora de São Paulo para o Rio de Janeiro. E aí você tem esse primeiro contato, ele entra na sua base de dados, tudo hoje, de alguma forma, você está conectado à tecnologia, né? E essa solução, ela traz você para um banco de dados unificado, então você organiza e padroniza todas as informações e você começa a reter para todas as áreas quais são os pontos de contato e comportamentos desse passageiro, né? Então, tendo todas essas informações, você consegue também ter uma análise mais detalhada, né, de como a sua experiência está sendo provida, né, para esses passageiros, como você pode melhorar a sua operação e também em que momento você está perdendo, por exemplo, passageiros fidelizados ou passageiros recorrentes, ou então como que você está promovendo para que eles sejam recorrentes e fidelizados. Então, é justamente isso, organizar, unificar e conhecer ele em todas as interações que ele tem com a sua marca.